Olá, eu sou o Domeiver Elias Santiago Verne, eu integro o grupo de trabalhadores do Centro Espírita Estrela de Jesus na cidade de Santos e também do Centro Espírita Estrela da Paz na cidade de São Paulo. Com a situação do isolamento social, estamos procurando o grupo de trabalhadores, os que focam na parte doutrinária e que participam das exposições e dos trabalhos públicos, com exposição e aplicação de passe, levar algum tipo de conhecimento e de reflexão de vídeo até a casa, a residência da pessoa. Porque entendemos ser importante esse momento. E com isso, este vídeo, na maioria das vezes, é passado no mesmo momento da sessão. Então, no caso aqui do Esmina de Jesus e do Estrela da Paz, ocorre de segunda-feira às 20 horas e de terça-feira às 15 horas. Então, é um momento onde o nosso frequentador, o nosso simpatizante pode estar, então, assistindo esse vídeo e, com isso, então, buscando com várias pessoas assistirem ao mesmo tempo, uma faixa vibratória bastante positiva para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, antes de iniciar o tema, eu trago uma mensagem bastante simples. Com esperança, as fontes caminham para a vastidão das grandes águas e, através dela, avançamos na terra, do berço para as experiências maiores. Carlos Augusto, né, por meio aí do Francisco Cândido Xavier, e é uma divulgação do grupo espírita Os Mensageiros. Então, feita essa introdução aqui, o tema que eu trago para hoje é prece e sintonia. Então, são dois temas que se complementam e nesse momento eu procurei investigar para as reflexões seguintes alguns livros da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, e também das obras de André Luiz. Então, no caso da doutrina dos espíritos, do Pentateuco, eu pesquisei lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência das obras de André Luiz, eu trago Mecanismos da Mediunidade, Emmanuel, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu. Então, são livros que eu pesquisei e que trazem mensagens dos nossos irmãos da espiritualidade para esse tema prece e sintonia. Nessas reflexões, eu trago também alguma coisa do nosso cotidiano, que é, no caso, esse primeiro momento, o dicionário. Então, de uma forma bastante comum, bastante simples, prece, né? Como devemos entender, ou como o dicionário nos apresenta essa definição de prece. Então, diz o seguinte: é tipo de oração, oral, escrita, de pensamento, e que se faz a um santo, a uma divindade, para agradecer, louvar ou suplicar. Ou seja, fazemos a prece por vários motivos, por várias ocasiões e para várias entidades também espirituais. É uma espécie de reza. Então, essa reza, essa oração, é esse momento onde nós procuramos aí nos desprender ou nos distanciar de uma atividade material e nos envolver um pouco mais emocionalmente, né, para a realização de um pensamento mais positivo. Esse mais positivo faz lembrar que, na maioria das vezes, nos encontramos em felicidade e vale a pena nós verificarmos esse momento de felicidade aí por meio dessa citação de Mário Quintana, que ele diz o seguinte: o sorriso enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores. Para o nosso momento presente, então nós seríamos os doadores, mas também recebedores. Então,
é muito bom, né, gente? É muito bom nós fazermos uma prece, felizes, sem ter tristeza, sem ter amargura no coração, sem estarmos em algum outro estado um pouco mais melancólico. Então produz, né, uma energia muito mais positiva. É exatamente o que traz essa mensagem aí do Mário Quintana, né, esse sorriso que enriquece os recebedores, né, quando nós doamos do nosso coração aí, é muito bom. Na trajetória da prece, é importante nós termos aí essa disciplina de fazermos ela constantemente, né? Em vários momentos, em várias situações, mas onde nós procuramos, por alguns instantes, nos afastarmos das situações materiais e deixar que aí o nosso pensamento curta essa estrada, que essa estrada seria que tem uma situação de uma visão, né, de longevidade e também que parece que vai para as alturas. Na verdade é uma reta que ela tende a ser aí, perpetuar conforme os nossos pensamentos positivos e a nossa resiliência em coisas boas, que faz muito bem para todos nós, né? Mas temos que ter essa vontade sempre, essa energia positiva. Então, quando nós estabelecemos prece, e dentro da prece as nossas palavras, as nossas súplicas, os nossos pensamentos, eles têm que ser assim, com bastante amor. Então, eu entendo que tem que ter uma força do nosso amor interior para então produzir, né, como se fosse aí um sistema de Wi-Fi. Quanto melhora a comunicação, mais expansão chega, né? Então é como se fosse o nosso coração, o nosso pensamento. Quanto mais forte, mais energia nós tivermos, mais felizes no momento desta prece, desta oração, então vamos conseguir abranger e ampliar e se fazer chegar em mais lugares, em mais pessoas, em mais espíritos, essa nossa vibração positiva, que é bem bacana. Bom, mas nós não vivemos sempre de felicidade, não vivemos sempre de coisas boas. Na nossa caminhada, ainda mais aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, e que já estamos passando por regeneração, às vezes alguma coisa nos visita, né? Pode ser coisas boas, mas pode ser coisas que nós tenhamos que parar, pensar, talvez não tão positivas assim. Então é como se nós, de repente, recebêssemos uma visita, né, que eu chamei aí de vamos dar uma espiadinha e ver se está tudo bem. É aquele gatinho. Opa, o gatinho subiu no telhado, que é traduzindo uma ocorrência, um problema, uma situação de dificuldade que você vai ter que enfrentar. Você precisa enfrentar, porque no final desse enfrentamento terá bastante coisas positivas em função disso. Mas, assim, a situação ocorre. Então, eu separei aqui, eu montei uma apresentação, um slide, onde eu trago algumas ocorrências, grupos de ocorrências, que podem ser positivas ou não. Aí vai depender muito do estado de espírito e do entendimento de cada um, do telespectador, ou se nós estivéssemos no centro espírita, do frequentador lá no momento da palestra. Então, eu agrupei em ordem espiritual, ordem material e ordem afetiva moral. Então vamos ver rapidamente cada um desses conjuntos, né? Então nós temos aqui ordem espiritual. Então, por alguma situação, você pode estar envolvido em maior ou em menor grau com uma situação de expiação em família. Todos estão aí na mesma família, já temos as nossas provas, as nossas expiações, mas pode ser uma situação onde você tenha solicitado por meio do planejamento reencarnatório lá na espiritualidade e tem essa situação aí de ajustes do passado, né? Com seus entes queridos mesmo, da sua própria família. Novas experiências requer também bastante coragem de todos nós para enfrentar essa situação. Vai gerar no começo uma insegurança, mas você entende essa nova experiência e conseguindo planejar e suprir e avançar nessa experiência também vai te trazer resultado bastante positivo. Amparo dos familiares desencarnados.
né, e reajuste familiar. Então são situações que eu identifiquei na leitura dos livros e que tem essa conexão aí com a parte espiritual. Então, dependendo de como você estiver emocionalmente, você pode entender que isso pode ser uma situação de normalidade, como pode ser um problema. E sendo um problema, pode ser que atrapalhe esse problema lá no momento que você for fazer a prece, não vai estar aí tão animado, né, com tanta energia positiva como nós esperamos, ou como se espera de uma pessoa que tem uma situação dessa pela frente. Outro ponto também que eu trouxe é a ocorrência por ordem material. Essa é mais fácil, nós estamos no nosso cotidiano, convivemos com isso, então traz bastante sofrimento, na verdade, quando acontece, né? Então temos aí perda de emprego de origem financeira. Então perder emprego numa situação de normalidade já é difícil. Ainda mais numa crise que nós estamos passando agora de pandemia, de isolamento, né, onde nós temos que privilegiar cada vez mais a saúde. Então temos muitos colegas, amigos, na casa espírita, até fora também, né, no cotidiano, perdendo o emprego, e com isso se estabelece uma situação bastante triste em casa. Então, se você tem uma situação triste, que aí na sequência você vê perda de moradia, contrai empréstimos, não consegue fazer a gestão das suas despesas, você vai acabar caindo aí numa situação bastante depressiva e o seu estado emocional também acaba ficando prejudicado, comprometido. Por isso que às vezes a gente fala, vai frequentar a sessão espírita, né? Assista ou ouça uma palestra, faça alguma reflexão, vá procurar energias positivas para que você possa então procurar se reequilibrar emocionalmente, mesmo com esses tipos de ocorrências, que podem acontecer uma, duas ou nem ocorrer. Mas como nós estamos nesta situação de provas e expiações nesse nosso planeta, então pode ser que em algum momento isso venha a bater a sua porta. Isso tem que estar preparado. Aí o terceiro grupo, que eu chamei de ocorrências ou de problemas, é a parte afetiva e moral. Então, por exemplo, morte de pai, mãe, filhos. Então, por mais que nós tenhamos um conhecimento, uma percepção de que não há perda, porque nós não morremos, né? Há ausência. Então, nós não conseguimos ver, né, os nossos entes queridos que desencarnaram retornar à pátria espiritual. Podemos até sentir a presença deles, né? Por isso que é importante, então, conseguir superar algumas coisas por meio da prece, então tentar uma conexão também com esses nossos entes queridos. Aí também a morte de familiares próximos, né? Eu coloquei morte porque é o termo bastante usual na nossa sociedade, mas no meio espírita entendemos como sendo o desencarne, a separação do corpo físico do espírito, o retorno do espírito à pátria espiritual. Bom, mas ainda mesmo assim há um distanciamento momentâneo. Quando os filhos saem de casa, também podemos ficar tristes. Tem gente que talvez tenha graças a Deus que o filho foi embora. Mas na maioria das vezes foi uma convivência de décadas. Filhos e pais, e aí os filhos casam, ou por situações profissionais ou outra qualquer, acabam saindo dos lares e ficam só os pais, então tem aquela sensação de que está vazio. Então, esse momento de ficar vazio, ou de que há uma alteração na sua rotina, também pode trazer algum tipo de tristeza e que vai acabar afetando depois uma realização de uma prece, de uma oração com não tanta felicidade, né? Com não tanta. Aí temos aí a idade de dependência familiar. Quando envelhecemos também, a gente acaba ficando bastante dependente dos nossos filhos, né, para aqueles que assim os têm, ou então depende de algum amigo para fazer alguma coisa, e aí não está livre também no avanço da idade, a nossa população está envelhecendo, estamos vivendo mais, e com isso o maior surgimento de as doenças mentais. Então, por isso do equilíbrio, né, e da participação e da frequência
na casa espírita. Então, hoje, por esse motivo do isolamento, não estamos conseguindo participar das sessões na casa espírita. Então, vamos fazer por essa situação, pelo vídeo. Mas vamos manter os pensamentos positivos, vamos manter aí o alto astral, né, e vamos procurar os nossos amigos, as forças necessárias, sempre que necessário, sempre que preciso, né? Bom, avançando no tema, eu trago aqui então para reforçar a importância da prece do livro Emmanuel de Emmanuel e Chico Xavier. No item 245, Emmanuel traz uma citação sobre prece. Então ele começa assim, com esse destaque desta pergunta. Diante de provações na terra, devemos sempre cultivar a prece? Então ele está fazendo uma pergunta, está fazendo com que nós paramos e pensamos, será que eu tenho que fazer sempre a prece? Fazer só de vez em quando? Se eu vou fazer prece só quando estou numa situação muito delicada, triste, né? Quando na verdade nós devemos estar fazendo a prece numa situação de felicidade, que é para expandir a nossa energia positiva para todos aqueles que necessitam. E aí então, no meio da resposta eu destaquei o seguinte, a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Então, as ocorrências que eu destaquei, que eu trouxe como exemplos, em nós vencendo, em ela ocorrendo e nós a vencendo, então teremos aí uma situação proveitosa. Porquanto a oração sincera estabelece a vigilância, vigiai e orai, e constitui o maior fator de resistência moral. Então essa vigilância constante, né, 24 horas, faz com que então nós tenhamos essa percepção de que a prece é super importante, mas que temos que estar atento para que aquelas ocorrências não nos abalem. E se ela chegar, tenhamos forças para seguir adiante. Um outro elemento que eu trago dessa reflexão é a sintonia. Prece e sintonia. Faz sentido? O dicionário comum, diz que sintonia é harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Então, se nós estivéssemos, neste momento, na casa espírita, lá na sessão das 20 horas, no momento da prece, o dirigente ou responsável pela abertura dos trabalhos, né, provavelmente vai pedir para que todos os frequentadores, os participantes, os médiuns passistas, né, toda a equipe, ao fazer a prece, mantenham-se em sintonia naquelas palavras em que o dirigente está falando, que é a descrição de uma prece ou de uma mensagem positiva. Então é a busca da harmonia. Então no momento da prece, mesmo na sua casa, mesmo individualmente, busque a harmonia. Se teve alguma dificuldade no momento da prece, respire fundo e busque essa harmonia. Se você quiser fazer com os seus familiares, com seu marido, com a sua esposa, você também pode fazer junto. Você não faz evangelho no lar? O evangelho no lar busca uma sintonia, de uma forma sistêmica, mas ela busca. Então é essa semelhança de pensar que vai fazer com que a prece tenha um poder, né? Uma aquisição maior de valores para ser transmitido por meio do pensamento nosso a quem há de necessidade que nós estamos aí então mentalizando. E o terceiro elemento é a frequência. A frequência com que nós nos sintonizamos e fazemos a prece. Isso na casa espírita é importante, e isto na nossa casa, no nosso lar, na nossa residência é importante. Você faz a prece quantas vezes? De vez em quando? De vez em quando que você faz a prece, você sintoniza? Busca uma harmonia? Então, o que está se pedindo na frequência e que o dicionário traz é aquilo que acontece muitas vezes. Então, a disciplina vai fazer com que isso. Então, eu faço a prece todo dia de manhã.
faz sua prece todo dia à noite. Tem gente que faz de hora em hora, faz de meia hora, faz, né, da melhor maneira possível. Isso é aberto, é livre. Mas o que se busca aqui é uma frequência, uma disciplina. Então, enquanto você estabelece uma disciplina, os irmãos inteligentes da espiritualidade, nosso anjo de guarda, também busca esta disciplina. Porque nós sabemos que a espiritualidade nos ajuda, mas também ajuda aí todos os outros irmãos, né? Então, nós procurando estabelecer uma frequência, vai ajudá-los também no planejamento, né? Porque tudo precisa de planejamento. Então, se nós conseguirmos nos planejar, também estaremos ajudando a espiritualidade a nos ajudar e, com isso, então, reunir no mesmo momento uma maior quantidade de pessoas, de espíritos com propósito comum, sistematicamente para fazer isso. Então, você pode já ter percebido que toda segunda-feira às 20 horas tem sessão espírita. O que tem na sessão espírita, que é uma sessão pública, né? Tem abertura, uma exposição de 20 a 30 minutos, e depois tem a aplicação do passe espírita, e aí também fica disponível lá a água que está fluidificada, né? Que a gente chama de água fluida. E nas casas espíritas acontece isso de uma forma geral. Então, sistematicamente, é a frequência. Então, quando nós estivermos nesse pensamento positivo, vamos lembrar também da frequência. Não só de vez em quando, mas cotidianamente. Vamos estabelecer uma disciplina que é muito bom para o nosso dia a dia. Reforçando esse conceito e essas premissas de prece, no livro Entre a Terra e o Céu, durante a visita de André Luiz na espiritualidade, ele foi até o Templo do Socorro. E no Templo do Socorro, o ministro Clarencio estava fazendo uma preleção, e o tema da preleção é em torno da prece. Então eu destaco aqui o que ele está trazendo e abordando naquela ocasião. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então vamos fazer a prece com aquela felicidade que nós vimos da criança, do sorriso do Mário Quintana. Porque nós vamos conseguir prover maior energia para os nossos irmãos que estão necessitando da prece, que estão necessitando deste momento, mas por perturbação, por alguma situação que nós desconhecemos, não consegue mentalizar, não consegue se concentrar, não consegue buscar harmonia. Então nós, na medida do possível, sempre que estivermos nesse equilíbrio, nessa harmonia, vamos fazer isto do fundo do nosso coração. Ele ainda continua, traz outro trecho da mesma preleção, dizendo o seguinte: todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Inteligências, né, que são as inteligências da espiritualidade, que são capazes de sintonizar. Então, se a gente acha que a nossa prece não vai dar em nada, né, vai sintonizar só com o nosso parceiro do lado, ou só com a nossa esposa, ou só com o nosso filho, engana-se. A espiritualidade é muito maior, muito mais ampla do que nós conhecemos, do que nós percebemos. Tem uns recursos muito maiores. Então, vai trazer para nós essa possibilidade de inteligências capazes de sintonizar o nosso apelo, né? Ou para nós, ou para o nosso ente querido, ou para algum outro necessidade que acontece. Vamos até agora no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier e do irmão André Luiz, que ele traz também, por meio desta obra, no item 6, o item chamado oração. Então, no livro anterior, ele falou sobre prece, abordou um item prece. E aqui ele está abordando um item oração. Então, eu destaco o seguinte: você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias, né? As fronteiras tanto positivas quanto as negativas. Ela estabelece que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então você estabelece essa fronteira. Se você pensa numa harmonia,
do fundo do coração, naquela felicidade, mesmo que você esteja enfrentando uma situação difícil, mas ao orar, ao suplicar, ao rezar, né, para Deus, para as entidades superiores, para o seu anjo de guarda, você faça isso com felicidade, porque essa felicidade vai espargir, vai do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, uma vez que nós temos polos positivos, né, energias positivas e negativas, que por meio dessa nossa energia a gente consiga conquistar e vencer, estar sempre nessa fronteira vibratória positiva. E no livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz também traz um item chamado oração. É o item 25. Então, no item 25, destaca-se o seguinte: o Cristo revela na oração o reflexo condicionado da natureza divina. Então, aí meio que um propósito da oração, fazendo essa ligação com a natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, tá vendo? A harmonia, a busca da harmonia entre nós e o Criador, tendo como senso comum esse nosso orar, esse nosso rezar. Para que ele serve? Né? Qual o objetivo? Para que eu estou me harmonizando? Para que eu estou me equilibrando? Então, faça você as suas reflexões a partir desses itens. Visite também esses livros. Esses livros são referências. Vá neste item, leia o item inteiro, né, para você perceber o quanto que é importante esse gesto de amor e de carinho que é a prece. E para concluir, temos aqui a obra do Pentateuco, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aí, teve aí como grande mentor, né, o nosso irmão Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, e aí então fez todo esse trabalho de nos trazer, com a ajuda dos Espíritos, essas obras que compõem o Pentateuco da doutrina dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um destes livros, dos 5 livros. Né? Então, no capítulo 28, há uma coletânea de preces espíritas, porque às vezes o que pode acontecer, mesmo que anteriormente, e que eles citam o seguinte, que o importante é o pensamento, tem gente que acaba aí se enrolando no momento de fazer uma coisa simples e quer mentalizar ou quer discursar grandes palavras, grandes textos, isso no momento da prece. Então, tem aí as preces, tem uma referência. Né? Então, acho que é bem interessante isso. Então, o destaque aqui, no caso da prece, os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, coração, né? A alma, a harmonia, a felicidade é mais importante do que centenas e centenas de palavras que muitas vezes não há conexão, não há ligação entre uma e com outra. Né? Mas use o seu coração, vai ser mais importante. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Um bom pensamento. Então é importante que no momento da prece, por mais difícil que seja a sua situação, tenha um bom pensamento. Perdoe, né? Saiba perdoar, saiba ser resiliente. Tudo passa. E quando passar, você vai perceber que todo o seu esforço valeu a pena. A necessidade da coragem. Mas a coragem já está dentro de você, já está dentro de cada um de nós. Precisamos o quê? Acreditar. Então, ao fazermos a prece, vamos manter essa sintonia, que é a harmonização com o nosso semelhante, e a frequência. Vamos frequentar, vamos criar uma disciplina, tanto na nossa casa, agora mais do que nunca, inclusive, né? Quando retornar, quando for liberado pelas autoridades o retorno, o fim do isolamento, então procurar frequentar de uma forma bastante sistêmica
a casa espírita, ou lugar, ou templo de oração que você se sinta super bem. Então, amados irmãos, colegas de casa espírita, telespectador, espero ter contribuído com essas reflexões. As referências estão aí no slide 3. Vocês podem pegar esses livros e lerem mais atentamente. Obrigado por esses momentos onde você conseguiu me ouvir e que possamos nos encontrar brevemente no movimento espírita, na casa espírita, trabalhando presencialmente, mas sempre lembrando que, por meio do nosso pensamento, conseguimos fazer também bastante coisa. Um grande abraço a todos.